E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Lucena, sou embaixador técnico da Agilize Cosméticos e hoje você está aqui no canal da Agilize Cosméticos e você vai acompanhar o procedimento da pérola no cabelo da Milena. O cabelo da Milena já está há 1 ano sem fazer nada de alisamento. Ela antes fazia com formol e ela já estava cansada de passar por aquele procedimento de ardência nos olhos, fumaça, e por isso ela tinha desistido de fazer o alisamento. Mas depois que ela conheceu a Agilize e conheceu os alisamentos da Agilize, principalmente a pérola, que é o nosso alisamento 100% livre de formol, ela decidiu voltar a fazer o alisamento. E você vai ver que num cabelo fino, num cabelo que tem ondas bastante frizz, tá com as pontas mais ressecadas, porque nesse 1 ano que ela ficou sem fazer nada, ela ficou passando a chapinha, babyliss, e isso acabou prejudicando mais a saúde dos fios do cabelo dela. Então eu quero você comigo acompanhando esse passo a passo. Mas antes da gente começar esse procedimento maravilhoso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Agilize Cosméticos, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e novidades e também siga a gente nas nossas mídias que está aqui na descrição. Para a gente trabalhar de forma segura e com resultado maravilhoso, sem ter nenhuma surpresa durante o procedimento, é ideal fazer o teste de mecha. Eu já iniciei, fiz o teste de mecha no cabelo da Milena e aprovou, foi um sucesso e agora a gente vai iniciar para o primeiro passo, que é a higienização. Vamos lá? Na hora da higienização, é muito importante tomar alguns cuidados. Primeiramente, não massagear o couro cabeludo, para não remover a oleosidade natural e não causar nenhum incômodo durante o procedimento. Porque essa oleosidade natural é a nossa proteção, né? Então é ideal não remover, lavar apenas os fios do cabelo para a gente conseguir ter uma dilatação das cutículas e facilitar que a pérola K1 ela entre dentro dos fios e faça a sua função de tratamento e alisamento. Antes de iniciar a aplicação, a gente vai secar esse cabelo 100% para garantir um melhor resultado. Gente, uma observação legal, olha só as pontas do cabelo da Melissa, elas estão bem opacas, bem ressecadas. A gente depois vai dar uma acertadinha nessas pontas e vocês vão ver que diferença que dá a pérola com óleo de argan nesse tipo de estrutura de cabelo e nessas condições das pontas. Dá uma boa recuperada, fica bem brilhoso e vocês vão acompanhar no final. Agora eu vou iniciar a aplicação e a aplicação requer alguns cuidados. O cuidado principal é não encostar o produto direto no couro cabeludo, sempre respeitar 1 centímetro do couro cabeludo. Agora você deve estar se perguntando se fosse uma cliente com cabelo muito crespo, né? Com aquela raizinha bem crespinha. O que você vai fazer? Não vai aplicar no couro cabeludo? Não, no couro cabeludo não, mas você vai aplicar um pouquinho mais próximo e tomando cuidado, mechinha por mechinha fininha e aplicando uma quantidade suficiente, não em excesso, para que esse produto ele não escorra direto para o couro cabeludo. Por isso também a gente tomou um cuidado na hora da higienização. Tudo isso para maior conforto da nossa modelo e da sua cliente. Vamos lá? Você pode começar aplicando de cima para baixo, de baixo para cima. A ordem na qual você vai aplicar, ela não vai ser o que vai fazer a diferença no resultado. Mas é importante que o produto ele seja aplicado por todo o comprimento. No caso aqui, ó, você observa que eu não aplico direto no couro. Vou respeitando um espaço, porque depois com o pente eu consigo trazer esse produto um pouco mais próximo. Diferente quando eu aplico com o pincel, que pode acabar escorrendo na hora de eu pentear. O produto ele sempre vai um pouquinho mais próximo da raiz. Eu dividi orelha a orelha para facilitar. E agora a gente vai iniciar aplicando por todo o contorno. Como se fosse uma coloração. Eu gosto de aplicar sempre todo o contorno da cabeça e depois eu volto aplicando mechinha por mechinha
para depois pentear. Então eu venho, aplico, como é um cabelo longo, eu aplico na raiz, aplico uma quantidade no centro do cabelo, porque o que acontece? Quando eu pentear, vocês vão observar que o que eu apliquei aqui já vai descer para essa região e dessa região já vai descer para as pontas. Isso vai fazer com que eu economize produto e não aplique produto em excesso. Ó, como vocês podem observar, como o produto ele rende, né? Eu apliquei na raiz e dei como se fosse uma pincelada, assim, uma sujada com o produto no centro do cabelo. E com o pente fino, olha o tanto de produto que ele vai sendo distribuído por causa dessas cerdas fininhas aqui. Então você vai descendo, descendo. Tem profissional que ele prefere fazer uma aplicação em todo o comprimento do fio. Eu acho que assim gasta muito produto, gente. Então, ideal assim para quem busca um resultado top e também quer economizar aí na quantidade de produto que utiliza, é utilizar essa técnica. Ela facilita bastante e acaba ajudando aí na hora de fazer o fechamento aí do mês. Então, gente, depois que eu terminar de distribuir todo esse produto por todo o comprimento desse cabelo, eu vou deixar repousando aqui o produto por 1 hora. E depois eu já vou iniciar a enxaguar. Já se passaram 60 minutos depois do término da aplicação. Se fosse um cabelo super resistente, um cabelo afro, um cabelo muito grosso, eu deixaria 90 minutos para ter certeza de um resultado 100% liso com efeito natural. Mas agora, como é um cabelo que ela já tem um histórico, que não é um cabelo super resistente, a gente já conversou e o efeito do cabelo dela vai ficar liso 100% na primeira aplicação com apenas 60 minutos, eu já vou iniciar a enxaguar esse cabelo. Só que eu vou enxaguar apenas com água, não vou aplicar shampoo e nenhum outro produto. Agora que o produto já atuou, o cabelo já foi higienizado, já removemos todo o excesso de produto, retiramos 100% do produto que foi aplicado e agiu nesses 60 minutos, você como profissional não pode esquecer de secar 100%, viu? Então, vamos lá, vamos secar esse cabelo 100% para a gente iniciar a parte mais importante, que é a parte de selar os fios. Então, eu vou escolher a temperatura ideal para esse tipo de cabelo e escolher também a técnica ideal para pranchar esse tipo de cabelo e obter o resultado que a gente está esperando, que é o liso natural. Eu já comecei a selar esses fios, já terminei, fiz quase toda a cabeça, deixei um pedaço, que é um pedaço para ensinar vocês a utilizar as duas técnicas que eu estou fazendo esse cabelo. No caso, quando eu vou trabalhar um cabelo que já foi processado por outros alisamentos, eu sempre aplico o produto no cabelo todo, deixo agir o tempo como eu já falei para vocês, mas na hora de pranchar, eu uso uma técnica na raiz e uma técnica diferente no comprimento. Na raiz, para pranchar, eu sempre divido uma mecha mais fina. Ó, essa espessura tá legal para a gente iniciar o processo de selamento. Então, vou prender esse cabelo, deixar a minha área de trabalho aqui bem limpa para eu conseguir ter uma visão legal do que eu estou fazendo. Eu penteio, é muito importante essa mecha, ela tá bem penteadinha, bem livrinha, sem estar embaraçando. Porque se embaraçar com a prancha aqui, não dá um resultado legal, tá? Então, a mecha ela tá deslizando no pente. Você vai fazer uma técnica sequencial. É uma sequência de movimentos aqui na parte da raiz. E nesse cabelo, como faz um tempo já, eu tô vindo com esse mesmo movimento sequencial até uns 5 dedos, um palmo aqui abaixo da raiz. E agora o comprimento que já está mais liso, eu venho com
movimento contínuo, que é um movimento só, porém mais lento, para garantir que esse comprimento também vai estar selado. Isso foi o que eu fiz em todos os fios, em toda a mechinha que eu já dividi. E você vai selando pouco a pouco. Eu faço 2 sessões. Não existe assim uma quantidade de vezes para você pranchar. Tá? Não adianta eu falar para você pranchar 15, 20 vezes, porque cada cabelo é um cabelo. E você, como profissional, tem que ir sentindo o fio, como ele desliza nas placas da prancha. Então, ó, eu já estou sentindo que os fios eles já estão deslizando super bem. O brilho desse cabelo tá incrível. Se você tocar, você também consegue sentir se o cabelo ele tá selado ou se ele ainda precisa de mais. Se você sente uma certa porosidade, ou se você vê alguma onda no cabelo, você sabe que você precisa pranchar mais. Então, sempre que tiver uma onda bem resistente, você vai utilizar uma técnica sequencial. Agora, se você observar que as pontas, o comprimento ele tá meio ondulado ou meio frisado, porém já foi processado quimicamente, eu não recomendo usar essa técnica sequencial, e sim a contínua, porque ela também vai deixar mais tempo o calor no fio e vai proporcionar um resultado mais natural. Tá vendo essa divisão? Sempre é legal você vir nessas divisões entre uma mesh e outra e dar uma seladinha aqui com movimento sequencial para não ter marcas, para ficar realmente um liso bem natural. E essas 2 técnicas eu utilizei e vou continuar utilizando por todo o cabelo. Depois de ter pranchado todo esse cabelo, a gente vai neutralizar com neutralizante universal para estabilizar o pH desse cabelo e tratar esses fios que a gente passou aqui 2 horas selando com a temperatura de 450 graus. Então, sim ou sim, é muito importante que você hidrate, que você trate depois de fazer um processo de alisamento. Tem muito profissional que descarta esse passo, mas faz total diferença para um resultado mais liso e mais natural. Porque lembrando que quanto mais saudável está o cabelo, melhor é o efeito liso. Agora que a gente já neutralizou, já tratou esse cabelo, eu deixei 15 minutos o produto do neutralizante universal agindo nesse cabelo, eu vou aplicar o nosso protetor térmico brush, mais o óleo de argan, 1 gota de óleo de argan e como se fosse uma moedinha de 10 centavos, que é a quantidade suficiente para você utilizar nessa quantidade de cabelo. E aí eu vou aplicar, espalhar bem com o pente e depois eu vou começar a secar. E eu vou mostrar o resultado para vocês somente seco com secador. A praticidade que esse alisamento proporciona, principalmente no dia a dia da nossa modelo e da sua cliente. Gente, olha só que incrível ficou o cabelo da Melissa. O cabelo ficou bem lisinho, bem escorrido, bem brilhoso. Bem prático para ela no dia a dia, né? E aí, Melissa, gostou do resultado? Fechou, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, no Facebook, porque a gente está sempre postando novidades, dicas, técnicas. E se você ainda ficou com alguma dica, deixa aqui nos comentários para a gente fazer um vídeo especial para você. Valeu!